Olá amigos do canal Sou Cristão. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu queria falar sobre um período da minha vida e o que começou a fazer com que eu viesse a despertar do sono, da letargia espiritual que eu estava passando. Eu morei no extremo oeste de Santa Catarina quando fui ministro da IIGD, fui pastor dessa instituição, e eu comecei a ser bastante cobrado com questão de financeira, questão de ofertas. A igreja ela precisava ter mais ofertas e as cobranças começaram a vir. Eu não vou falar em valores aqui, tá? Mas até que um dia o líder, que era o meu líder regional, ele falou: olha, irmão, você tá com uma igreja, uma comunidade que já está dando valor X, e lá tem essa separação. Igrejas até valor X não é igreja, não é considerada, é comunidade, é uma segunda classe. E quando ela atinge o valor X de ofertas, então ela se torna igreja, ela ganha um status, ganha um código de igreja. O pastor recebe um código de pastor. E ele falou para mim: olha, irmão, você está batendo tanto, você tem que bater valor X, porque se você ficar batendo na trave aí, uma hora eles te tiram daqui e tal. Me fez aquela pressão. E eu comecei a me sentir bastante pressionado. Morei 3 anos naquela cidade e foi um lugar que eu me estressei bastante, porque eu tinha essa cobrança, esse peso em cima de mim, de ter que fazer aquele lugar render, de ter que fazer aquilo ir para frente. Então, esse meu líder regional, ele era muito ligado na questão de libertação, de expulsão de demônios e coisas assim. Então ele passou isso para todo mundo na região. E eu também, eu entrei nessa onda. Eu andava fazendo verdadeiras loucuras. Eu passava dia e noite. Chegou um ponto que eu passava dia e noite estudando sobre isso. Entrava em sites das religiões afro, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, para tentar entender como que tudo aquilo funcionava, aprender o nome das entidades, como que elas incorporavam, sobre tudo, sobre determinadas entidades. E até um ponto que eu fiquei tão com aquilo na cabeça, que se eu conversava com uma pessoa que vinha na igreja, um irmão que vinha na igreja pedir atendimento, eu conversava com ela, na minha cabeça, que ela falava as características dela, eu falava: essas são as características do espírito fulano, deixa eu orar pela senhora, espírito fulano de tal, pode manifestar, sai daí agora. E aquele espírito já manifestava ali na hora. Então começou nessa função. Eu ia de madrugada para a igreja para orar, e bem próximo da igreja ali, a 30 metros da igreja ali, era o cemitério. Eu saía de madrugada, eu vinha para a igreja para orar de madrugada, eu saía com um saco de sal ungido, jogando sal em volta do cemitério. Durante o dia, entrava lá no cemitério, ia lá no meio da cruz do cemitério. Eu não vou falar nome de entidades, tá? Não me convém, mas eu ia lá na cruz do cemitério e falava: entidade fulana de tal que fica acampada aqui, eu vou te pegar. Eu chegava lá na porta do cemitério e falava, lá no portão, falava: o espírito guardião do cemitério, falava o nome dele, eu vou te pegar, tu vai cair lá na minha igreja. E eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? Eu ficava com aquilo, e um dia, né? Eu sei que isso começou a ficar uma loucura da minha cabeça, que tem muita gente que não faz isso, que tem muito pastor que não faz isso, mas tem pastor que faz muito pior do que isso, pastores ligados à libertação que fazem muito pior do que isso. E eu ia para a igreja sempre, orar de madrugada, pedir a Deus inspiração para fazer propósito de oração, para fazer votos, inspiração a Deus
para ter propósito, para passar para o povo. E chegou um ponto que o Espírito Santo começou a tocar em mim, aquilo começou a me incomodar. Que eu comecei a pensar, aquilo começou a pensar assim dentro de mim, né? Puxa vida, será que o Evangelho é isso daí? Será que isso é Evangelho? Será que tudo isso que eu estou vivendo é Evangelho? Porque eu lia a Bíblia e aquilo não me satisfazia mais. Eu orava e aquilo não me satisfazia. Eu ia para a igreja de madrugada orar e aquilo não me satisfazia. Sabe, aquilo não tinha mais, é como você tomar água e aquela água não matar mais a sua sede. E aquilo começou a me incomodar, sabe? E eu pensava, puxa, será que isso aqui é Evangelho? Será que o Espírito Santo é tudo isso daqui? Ou será que tudo isso aqui é o Espírito Santo? E eu pensava até o contrário, será que o Espírito Santo é só isso daqui? Será que o Evangelho é isso daqui? Será que eu estou fadado a ficar a vida inteira fazendo isso aqui? Sabe? Ficar orando pelo povo, pedindo e clamando a Deus pelo povo, e vindo de madrugada para a igreja, e fazendo aqueles propósitos malucos, doidos de oração, aquelas coisas um pouco sem pé nem cabeça. Eu pensava, será que isso aqui é o Evangelho? Porque eu estava vazio. Eu fazia, e vou te dizer, o resultado financeiro apareceu na minha boleta. Apareceu. A igreja não era uma igreja, mas era comunidade, e ela cadastrou, ela se transformou em igreja, ela virou igreja. Ela virou igreja. O resultado financeiro apareceu na boleta. Apareceu na boleta. Mas aquilo me custou um preço muito caro. O preço que eu tive que pagar foi um preço muito alto. Foi um preço muito pesado. Então, dali para frente que aquilo começou a entrar em mim. Dali para frente que eu comecei a pensar, será que isso daqui realmente é o Evangelho? Então, meus amigos, só aqui para mim encerrar o vídeo, esse foi o pontapé inicial. Ali foi só um toque que o Espírito Santo me deu. Foi só um toque, mas não foi ainda ali a minha saída da instituição. Eu demorei, depois que eu saí dali, ainda quase 2 anos, porque essa mudança ela veio aos poucos. Quando eu fui abrindo os olhos para o Evangelho, a mudança veio aos poucos. No vídeo que vem, no próximo vídeo, eu quero contar para vocês sobre como foi que o Evangelho, quando ele entrou de verdade em mim, matou a minha sede de verdade. Eu deixei de ser uma casca seca, um gestor de igreja. Eu deixei de ser uma pessoa que crescia a igreja. Toda igreja que eu pegava crescia, não tinha igreja que eu pegasse que caísse a oferta, sempre subia a oferta. Mas dentro eu estava uma casca seca dentro de mim. Dentro eu estava seco, eu estava vazio. Então eu vou contar no vídeo que vem como foi que quando eu me enchi do Evangelho, o nível das ofertas caiu. Porque era o contrário, quando eu estava vazio do Evangelho, as ofertas estavam lá em cima. Mas quando eu